Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, sou Atemilson Eletricista. Gente, é o seguinte, tá meio escuro aqui no local, né? Devido aí o tempo muito fechado e tal, a iluminação tá um pouco ruim aqui, mas eu preciso responder alguém aí do canal. A lousa vai estar bem clara para você, o meu rosto está escuro, mas não importa muito também. Tá bom, pessoal? Então vamos lá? Acompanhe o vídeo que eu vou estar mostrando para você. Roda aí. Bem, pessoal, para responder aqui, então nós vamos mostrar aqui na nossa lousa, né? Veja, o que acontece é o seguinte. Nós temos ali, ó, duas residências, certo? Aqui está a residência, residência 1 e residência 2. Pô, ficou ruim, né? Vou mudar aqui essa segunda, residência 2 aqui. Residência 2, pessoal, aqui, ó. Certo? Então você tem o que? O padrão de entrada. O padrão de entrada está aqui, padrão 1 e padrão 2. 1 e 2, certo? E aqui nós temos a rede, que é a rede de baixa tensão. Essa rede, o que acontece? Ó, nós temos aqui fase, isso aqui é um sistema, é uma rede trifásica, tá? Então nós temos o neutro. Só lembrando a vocês aí que aqui nós estamos trabalhando com 220, certo? Barra 380. O que é isso? Se eu fechar a fase com neutro aqui, ó, eu tenho 220 volts, certo? 220. Se eu fechar a fase com fase, eu tenho 380. Eu não tenho aqui, ó, 127 ou 110, ok? Descarta isso. Se eu quiser ter 110, ou aqui eu vou ter que usar um transformador. Então, pessoal, funciona assim. A fase 1, vou falar primeiro das fases, ela alimenta o padrão 1, né? Estou falando do padrão monofásico, que, por sua vez, ele alimenta a casa número 1, certo? Vamos dizer que a fase de número 2 alimenta o padrão 2, que, por sua vez, também está alimentando a casa de número 2. Então, nós temos a fase 1 aqui e a fase 2 aqui. Fase 1, fase 2, exemplo. Mas o neutro é o mesmo. Olha o neutro, interliga aqui. Então, eu tenho o neutro que ele vem, alimenta esse padrão, que sai desse padrão e segue para a residência. Quando você vai medir aqui, você tem 220 volts. Nessa outra situação aqui é a mesma coisa, tá? Ó, 220 volts. Beleza, pessoal? Então, o que aconteceu é o seguinte, ó. O que acontece muitas das vezes é aqui, ó. É 220. Só que a tensão, ela começa a cair aqui, ó. Já teve caso, aconteceu aqui na minha casa, dela chegar até 70 volts. Eu medi, estava dando 70. E como foi geral aqui, a residência 1 e 2 está no mesmo barco. Aí o que acontece? Com 70 volts, lembrando que os equipamentos nossos aqui, todos são 220. Geladeira, não funciona. Micro-ondas, não funciona. Chuveiro, muito menos. Tá entendendo? Máquina de lavar, piorou. Tanquinho, também não. Certo, pessoal? A única coisa que vai sobrando aqui, as lâmpadas. Algumas dessas lâmpadas talvez funcionem. Por quê? As nossas lâmpadas, hoje as de LED, que você tem na sua casa, ela é de 100, né? Às vezes ela é de 100, né? Até 240 volts, certo? Então essa tensão caiu aqui, ficou muito fraquinha, tem hora que nem as lâmpadas aqui, elas não conseguem acender, mas aqui melhorou um pouquinho. Subiu para 90 volts. Essas lâmpadas aqui, mais ou menos ela vai acender, ou chegou a 100, vamos colocar 100 para ficar uma conta melhor. Essa lâmpada acende, porque ela vai entender que ela está ligada em 110. Então ela funciona normal. Ela funciona. Só que o restante aqui, ó, permanece sem funcionar. Certo? A casa de número 1, a mesma forma. A mesma forma. Ah, mas aqui nós temos um roteador. Que esse roteador ele funcionou. Tranquilo, ele não parou. Sempre ficou ligado durante esse período. Aqui, pessoal, eu tenho nas minhas mãos uma fonte. Olha só, uma fonte. Não dá para você ver aí pelo vídeo, mas essa fonte aqui, ó, ela é de 100,
a 240 volts. Então essa fonte trabalha tranquilamente nessa margem aqui, ó, de 100, certo? Então meu roteador vai funcionar, eu tenho internet na minha casa. Eu posso não ter os outros equipamentos funcionando, mas internet eu tenho na minha casa. E na maioria das vezes eu tenho algumas lâmpadas que funcionam, tá? E outros casos também que pode acontecer é o seguinte, tá? A energia ficou fraca, como eu falei aqui. Pode acontecer também o seguinte, você tem a fase normal, mas o problema está lá no neutro. Teve um problema no neutro aqui, ó. No neutro. Você teve um problema no neutro da casa. Então o que acontece? Você sabe que o neutro da sua casa ele é o que? Aterrado. Pode ver no seu padrão que é aterrado. Então, como o neutro ele está desligado aqui, ó, vamos tirar essa parte, tá? Teve um problema no nosso neutro aqui. Então aqui os equipamentos de menor potência, como lâmpadas. Aí eu vou ligar a lâmpada aqui, ela vai funcionar. Eu ligo a segunda lâmpada, ela funciona. Eu ligo a terceira, já começa a fraquear. E na quarta talvez nem funcione mais. Certo, Patrício, mas por quê? Veja, pessoal, que nós temos um neutro aqui aterrado. Ó. O caminho do neutro é esse. Ok? Só para você entender, o caminho do neutro é esse. Mas o caminho agora passa a ser esse, ó. Pela terra, segue, vai lá no transformador, só para lá. Agora vem pela terra aqui, ó. Esse é o caminho do neutro aí agora. Então, pessoal, o que acontece aqui, ó? Não vai funcionar, não vai aguentar funcionar certos aparelhos. Talvez, se eu medir com o multímetro aqui, ele pode dar até 220. Estou falando que dá não, talvez pode dar 220. Mas quando você começa a usar, ó, isso aqui cai, tá? Então ele vai mostrar um 220, vai estar um neutro aqui, flutuante aqui. Esse neutro não é verdadeiro, ele está aqui parecendo que é um neutro. Mas na verdade ele está ligado aqui, ó, por terra. Ó. O terra quando é bom ele ainda aguenta alguma coisa, mas você está entendendo? Não para ligar. O chuveiro, não sei o que, já não aguenta mais. Algumas lâmpadas talvez funcionem. Talvez não funcione, tem lâmpada que funciona. Porque a gente vai fazer um teste aí para vocês verem aí. Eu vou pegar uma haste, bater no chão e vou puxar e a gente vai estar fazendo esse sistema para vocês verem que vai funcionar uma lâmpada de LED tranquilamente. Mas aí eu vou começar a colocar 1, 2, 3, 4, 5 lâmpadas e nós vamos ver até quando isso vai suportar, tá bom? Depois a gente vai estar mostrando isso para vocês. Então acontece isso aqui, faltou o neutro, a casa vai parar de funcionar também. Isso pode acontecer na fase ou no neutro. Até mesmo se faltou a fase, aí zera tudo, né? Porque o neutro não consegue funcionar nada não, aí parou. Certo, pessoal? Então é isso que está acontecendo em muitas casas aí. No próximo vídeo eu vou falar desse sistema aqui, mas vou falar do sistema bifásico, tá? Que é 2 fases, né? 2 fases. E trifásico, que é 3 fases. Mas esse é assunto do nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se o Senhor Deus assim nos permitir. Se você gostou do meu vídeo também, por gentileza, deixa um like, compartilhe com seus amigos e não esqueça de estar se inscrevendo no meu canal. Até lá, fui, tchau! Pessoal, quando eu referi aí caminho do neutro, eu quis dizer nessa linguagem para facilitar, né? Para a pessoa que me pediu a explicação entender. Mas é claro que nós sabemos que uma corrente elétrica, essa corrente elétrica ela vai pela fase, vai percorrer pelo aparelho, equipamento, seja lâmpada e tal, e retorna pelo neutro. Eu quis dizer dessa forma, tá? Beleza, pessoal? Valeu, gente!